Bem-vindos a mais um do Astrologuês ao Português. Agora, falar de um tema aqui complexo, mas muito interessante e importante na hora de você estudar astrologia, procurar um astrólogo para fazer seu mapa, ou você mesmo, você é astrólogo, na hora de determinar qual é o método que você quer usar na sua leitura para garantir a eficácia que você quer ter no seu trabalho. Isso vale para pessoas que nunca tiveram contato com astrologia, quanto para quem está começando agora e até para profissionais que estão em uma fase de reciclagem de conhecimentos. Vale a pena pensar no seguinte: quando você vai fazer um mapa, muitas vezes as pessoas que já tiveram alguma informação na internet vão perguntar sobre um ou outro fator a ser usado. Por exemplo, Lilith. Onde está minha Lilith? Onde está meu asteroide Ceres? Onde está meu Quiron? Cadê a minha parte da fortuna? O que você tem a dizer sobre o meio ponto médio daquele negócio, a estrela fixa tal? É a famosa repimboca da parafuseta, né? Você tem que explicar o detalhe do detalhe do detalhe para a pessoa que está perguntando. Muitas vezes isso é muito importante para consulta, outras vezes pode tomar um pouquinho de tempo e você precisa ter uma noção bem clara de por que você está usando determinada coisa e por que vai escolher não usar outra coisa. É muito importante que você faça essa seleção de fatores, como por exemplo, você vai usar os 7 planetas clássicos, né, chamados de planetas, Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, apenas eles, ou você vai acrescentar Urano, Netuno, Plutão. Além disso, você vai acrescentar Ceres, o asteroide, outros asteroides como Pala, Juno, ou você vai colocar parte da fortuna, ou você vai colocar Lilith, Quiron, pontos médios entre os fatores que se comunicam em um aspecto entre outro, aspectos maiores que são conjunção, sextil, quadratura, trígono e oposição, junto com os aspectos menores, entre eles, entre muitos outros, novil, decil, biquintil, semissextil, quincunce. O quincunce até às vezes dá para usar como aspecto maior, mas está considerado como um consenso como aspecto menor. Estrelas fixas, já colocar todas elas, saiba que tem pelo menos umas 250 a considerar. Se você fizer toda essa seleção de todas essas coisas, olha bem para o mapa que você vai ter. Vê aqui na tela o tipo de situação com a qual você vai se deparar. O mapa fica quase todo emaranhado, né? Se você usa preto e branco, vai ficar todo preto o mapa. Não tem como você discernir isso para as pessoas a quem você está fazendo uma leitura. Você é obrigado a fazer uma seleção, né, que implica você tirar uma ou outra coisa da leitura. Mas isso não é preocupante, porque o fato de você retirar um ou outro ponto não vai destruir a sua leitura, não vai tornar você menos eficiente, menos honesto, menos eficaz, nada disso. A escolha ela é feita justamente para que você possa determinar o grau de intensidade que você consegue se aprofundar num determinado símbolo. Por exemplo, uma pessoa que não use Lilith. Eu não estou dizendo que Lilith não seja muito útil. Funciona muito bem. Virginianamente fui, testei, comprovei, funciona, que é uma coisa espetacular. Eu, por exemplo, uso os 7 planetas clássicos, mais os transaturninos, que são Urano, Netuno e Plutão. Uso estrelas fixas, eu tenho um conjunto grande de estrelas fixas, não as 250, mas aí pelo menos uns 40, 50. Os aspectos maiores, coloco o quincunce junto, uso o Quiron, parte da fortuna. Quer dizer, eu já uso bastante coisa. Então suponha que eu não use Lilith naquele rol de fatores elencados para serem lidos. O fato de eu não usar Lilith não vai fazer com que eu não atinja aquele ponto que ela aborda, que ela representa. É importante enfatizar. A leitura do mapa é um processo que junta pedaços e trabalha na base das reiterações de significados. Os fatores, quando são reiterados, eles se provam cada vez mais sólidos e consistentes na leitura astrológica. Muitas vezes não é necessário você ter sempre fatores diferenciados para dar precisão e o olhar honesto para a sua leitura, mas sim no entrecruzamento. O entrecruzamento já é suficiente para você chegar nesse ponto. Que você dirá se eu
Por exemplo, entrecruzar as condições que o Plutão do mapa tem com as da Lua, com as do planeta Vênus, com as da 8ª casa, e todo esse conjunto, eu posso chegar numa situação que a Lilith representa. Ou eu posso usar a Lilith para tentar resumir isso tudo, mas ainda assim eu vou acabar entrecruzando com aqueles outros fatores que eu elenquei. Uma coisa lida em astrologia não funciona isoladamente. É cabal isso. Não tem como uma coisa funcionar isoladamente. É a mesma coisa que você pegar uma revistinha de banca de jornal falando sobre o signo solar, você achar que aquilo ali te resumiu. Nossa, o meu signo é esse, é assim que eu sou. Não, você não é assim. Você tem uma parcela de você ali. E o entrecruzamento dos múltiplos outros fatores do mapa vai te dar uma aproximação bem grande do que você é, do que você desenvolve, do que você virá a ser, que você nunca é alguma coisa, você sempre está alguma coisa. Então, quando você faz esse entrecruzamento, você tem a possibilidade de chegar nesse processo que está em constante desenvolvimento de pessoa para pessoa. Por isso que o entrecruzamento ele pode suprir o que muita gente pode chamar de falta, né, de ausência de alguma coisa. Ele supre, ele chega lá. É uma maneira de você dar um método sólido, consistente à sua leitura, sem, contudo, perder informações que são relevantes, que são importantes. Se na sua pesquisa, né, como eu, que fui, antigamente eu achava, lá muitos anos atrás eu achava que colocar o Quiron, aquilo não ia ter efeito, até que eu fui colocar minha atenção no estudo, né, fui pesquisar casos e mais casos, centenas, né, de casos, e constatei que a coisa funcionava muitas vezes até literalmente. Passei a adotar o fator como um diferencial para me facilitar na leitura. Quando eu quero usar Lilith, eu paro a leitura, coloco ela na leitura e constato os fatores que eu já tinha previamente observado. Mas isso vai de astrólogo para astrólogo, isso vai de método para método, uma coisa não invalida a outra. Muito cuidado na hora de pensar que um método ou uma linha de pensamento é inválida. Cuidado! Muitas vezes se chegou até aquela linha de pensamento com muito trabalho, muito esforço, muita aplicação e confirmação. As coisas não são inválidas assim. Uma coisa que eu posso lhe afirmar com segurança é que o entrecruzamento de dados, a reiteração de fatores que mesmo diferentes convergem para um mesmo ponto, isso aqui vai te dar segurança na leitura. É isso aí. Eu sou Carlos Holanda e convido você que quer se aprofundar mais em astrologia a continuar assistindo os vídeos aqui do canal e também fazer os nossos cursos de astrologia online ou os presenciais dentro da nossa agenda anual. É só você entrar aqui no texto que acompanha o vídeo e você vai ver os links para poder acessar. Se inscreve no canal, recebe ali as notificações de novidades tocando ali no sininho. Ficamos aqui, espero vocês na nossa próxima reunião do Astrologuês ao Português.